Bom dia, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai, cantai, cantai ao Senhor. Oh, aleluia, bom dia. Vamos, antes de nós orarmos, vamos começar pegando em 2 Timóteo. Já vamos orar. Mas eu quero ler, começando nessa manhã gloriosa. 2 Timóteo, capítulo 2. Versículo 1. Eu quero falar nessa manhã sobre os guardiões da verdade. Nós somos aqueles que guardam a verdade. Nós temos que entender que de geração a geração, Deus tem os guardiões da verdade, aqueles que guardam a doutrina correta, aqueles que anunciam à próxima geração o que Deus diz. Não aquilo que as pessoas possam pensar ou achar. Eu posso pensar muitas coisas. Eu tenho o livre-arbítrio. Eu posso achar coisas bonitas ou ruins, eu posso dizer isso é certo ou errado. Mas o que Deus diz a respeito daquilo? Como que Deus pensa a respeito de um casamento, de um relacionamento, de uma convivência diária? O que Deus diz a respeito de você, mulher casada? O que Deus fala para você, um homem casado? O que Deus fala para os jovens, para as viúvas? O que Ele fala? Como que Ele pensa? Nós podemos pensar muitas coisas, mas todo aquele que se firma naquilo que Deus pensa, esse vence. Guardar a verdade não é fácil, porque o diabo vem para matar, roubar e destruir. O que ele mais teme em mim e em você? A prática da verdade. Quando você é atacado, quando eu sou atacada, não é a mim que ele está atacando, a Rita. Ele está atacando a verdade em mim. Então, as pessoas, quando olham para você e ficam irritadas com você, ou elas atacam você, quando você diz alguma coisa que você vê que está na palavra de Deus, não é a você, o diabo está usando aquela pessoa para tentar ofuscar a verdade em você, ele está combatendo a verdade em você. É por isso que a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é no mundo espiritual. E você tem que aprender que você é um mundo para Deus. Deus lida com você. Eu não sou responsável pela salvação da minha mãe, dos meus irmãos, dos meus vizinhos. Deus é o responsável, Ele enviou o Espírito Santo. Eu sou responsável em viver a verdade diante de cada um deles. Eu sou uma carta lida. Nós somos uma carta lida. Por que isso tem que ser muito claro para nós? Porque a salvação é muito individual. A salvação é pessoal. Não é porque você é filho de um pastor que você é salvo. Não é porque você é filho de alguém que é praticante da palavra que você será salvo. Você tem que escolher, cada um de nós. Precisamos escolher um dia da nossa vida nesse planeta. Eu já fiz a minha escolha. Eu escolhi a Cristo como meu Senhor e Salvador. Nós temos que entender, isso tem que ficar muito claro no seu íntimo, que todos nós nascemos na família de Adão. Uma família cheia de maldições, cheia de problema.
Uma família que nasceu inimiga de Deus. Uma família que nasceu sem poder ter comunhão com o Pai Celestial. Porque tem uma natureza caída de trevas. Nascemos todos filhos de Adão. Adão é o pai da humanidade. Por isso que você vê tantas pessoas nascendo com doenças genéticas. Isso não foi Deus que escolheu. Esse pensamento que as pessoas dizem para o outro quando uma família enfrenta um bebê que é especial ou uma síndrome, Deus deu para você essa cruz porque Ele sabe que você pode carregá-la. Isso é um grande engano, uma grande mentira. Isso destrói a pessoa, destrói a fé da pessoa. Porque Deus é amor, Deus não é responsável pela escolha de Adão. Adão escolheu. Lá em Lucas, quando você olha a genealogia de Cristo, você vê que Adão foi criado filho do Deus Altíssimo. Ele era filho. E ele usou o livre-arbítrio dele para desobedecer um único mandamento. Só tinha um mandamento, não tinha muitos. Não coma dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma. Tem muitas árvores no jardim do Éden, Adão. Você pode se alimentar de todas elas, qual você quiser, menos dessa. E lógico, o inimigo da nossa alma, Satanás, astuto, viu que Adão tinha uma fraqueza, Eva era uma fraqueza dele. E ele usou Eva. Ele foi muito sutil com Eva, porque Deus não deu a instrução para Eva, deu para Adão. Eva foi enganada. Adão fez porque ele quis fazer. Quando Eva comeu, o jardim continuou do mesmo jeito. A morte não conseguia entrar ainda no jardim. Mas na hora que Adão traiu a confiança de Deus, olhou para Eva, porque o diabo disse para Adão, Adão, olha para Eva, Deus não falou que ela ia morrer? Se você comesse, você iria morrer? Olha para ela está viva, ela não morreu. E Eva disse, como? Eu comi. Ele comeu. Aí sim que foi a queda. A morte entrou no planeta Terra por causa do pecado. E esse pecado, como fosse uma contaminação, uma praga realmente, contaminou todos os seres humanos. Todos nascem separados de Deus, mortos espiritualmente, sem o conhecimento de Deus. Mas lá no jardim do Éden, Deus julgou e providenciou a vinda de Cristo. E Jesus veio com um único objetivo, fazer com que você pudesse ter a escolha de sair da família de Adão e entrar para a família de Deus. Então hoje no mundo tem dois tipos de famílias, família de Adão e família de Deus. Todos nascem na mesma sentença de morte. Na família de Adão tem classe social, você olha de tudo, pessoas sofrendo, pessoas que nascem na miséria, outros que nascem no palácio. Deus escolheu para que alguém nascesse na miséria ou alguém nascesse no palácio? Não, quem escolheu foram os nossos pais. Mas na família de Deus existe injustiça? Não, todos nós somos iguais. Ele não faz acepção de pessoas. Ele tem que começar a pensar que você recebeu da família de Adão uma porção de maldições. Tudo que é ruim vem da família de Adão para você. Mas, no dia que você saiu da família de Adão, pela porta que é Cristo, e foi para a família de Deus, só bênçãos. É um vale de bênção. É uma herança maravilhosa. Você mudou de paternidade. O seu pai não é mais Adão. O seu pai é o Deus criador do céu e da terra. A herança mudou. Não existe mais maldição para você.
Você não deve aceitar isso, porque Jesus levou sobre si toda a nossa maldição. Então, hoje eu, nascida de novo, fico grávida, coloco a mão no meu ventre e começo a agradecer o meu Pai Celestial, porque o meu ventre é bendito, eu tenho uma geração bendita, meu filho vai nascer saudável, meu filho será próspero, meu filho será uma nação bendita do Senhor na terra. O meu ventre é guardado pela promessa. Essa é a verdade para mim. Não importa que toda a minha família que veio de Adão tem uma porção de síndromes. Em mim acabou essa maldição, porque eu nasci de novo. Mudei, saí da morte para a vida. Isso é muito importante que você entenda. Para você destruir muito entendimento errado, de estrutura de pensamento errado na sua mente. Para que você não fique achando que você tem que fazer coisas para merecer de Deus, coisas para Deus me abençoar. Você já é abençoado quando mudou de família. Quando saiu da morte para a vida, você já é abençoado. Não importa aquilo que eu faço ou deixo de fazer, Deus já fez por mim. Ele já fez. Não é porque eu deixo de fazer ou eu resolvo fazer que eu serei abençoada. Ele já me abençoou. Eu já sou uma mulher abençoada. Os meus pés já estão dentro do vale da benção. Não existe mais maldição para mim. Porque eu mudei de paternidade, mudou de aliança. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Você precisa combater pensamentos errados, que destrói a tua fé. É por isso que eu quero, nessa manhã, falar sobre os guardiões da verdade. Nós temos que nos posicionarmos como guardiões da verdade. Combater tudo que é maligno, tudo que tenta roubar de você e de mim a verdade. Não contamine a verdade, ande na verdade, ande em santidade. Esse é o caminho do sucesso. Não se envolver com aquilo que vai contaminar tuas vestes. Existe um sangue que nos purifica de todo o pecado, o sangue do Cordeiro. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E olha a instrução do apóstolo Paulo para Timóteo, em 2 Timóteo 2, versículo 1. Não vou ler Timóteo, eu vou correr depois para a história de Josafá, que eu tenho meditado a semana toda. E Josafá foi um guardião da verdade. No tempo da sombra, você está na graça. Você é infinitamente superior a Josafá. Josafá não era chamado filho de Deus, não podia ser chamado filho de Deus. Você pode, eu posso, porque Jesus já veio. Mas Josafá cria olhando para frente e nós olhamos para trás. Jesus já veio, tudo já foi feito. Então, olha só, 2 Timóteo 2:1. Então, aquilo que Paulo fala para Timóteo, ele fala para você e para mim nessa manhã. É Deus falando conosco. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. O que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos. Não é qualquer pessoa. Um homem fiel e idôneo, para instruir a outros. Então, nós temos que guardar a verdade, praticar a verdade na nossa casa, praticar a verdade diante do mundo, porque outros estão sendo instruídos por meio da prática da verdade que você escolhe. E aí ele fala, olha, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço, nenhum soldado. Você é um soldado, como eu. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida. Porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou, aquele que o chamou, que o escalou. Alguém te chamou, Deus nos chamou para sairmos da morte para a vida e tem um objetivo. Você não se envolve com negócios dessa vida. Nós somos aqueles que negociam coisas do reino.
Você é um administrador do reino como eu, você é um negociador do reino como eu. Nós somos forasteiros nessa terra, estamos aqui de passagem. Temos 120 anos, tempo para você viver a prática do Evangelho diariamente na sua vida. Mas olha o segredo, você pratica com quem? Com você mesmo. Cuida de ti mesmo, Paulo falou para Timóteo. Cuida da sã doutrina, pratica a sã doutrina para você. Você pratica, você é o guardião da verdade. Você faz o que está certo, não importa o outro, não importa seu marido, não importa sua mãe, seu pai, seu irmão. Ame mais a ele do que a tua mãe. Ame mais a Deus do que a tua esposa. Ame mais a Deus do que o teu marido. Ame mais a Deus do que os teus netos, filhos, amigos. Ame mais a Deus. É por isso que nós temos que aprender a praticar a verdade para nós. Porque se você fizer isso, praticar a verdade para você mesmo, amar mais a Deus do que a você mesmo, do que aqueles que estão com você, você salva você e aqueles que estiverem te ouvindo. E como que as pessoas ouvem? Vendo. Presta atenção nos teus filhos. Eles não fazem o que você manda, eles fazem o que eles veem você fazendo. Observa alguns comportamentos no teu filho que você acha errado. E olha para você mesmo. Será que você não teve esse comportamento? Você não tem esse comportamento? Porque ele está te imitando. Casa de pai é escola de filho. Comece a pensar um pouco. Cuida de você. Pratica você. E olha só. Ele fala no versículo 15. Procura, Timóteo, apresentar-te a Deus aprovado. Quem tem que me aprovar? Homens? Não, Deus tem que me aprovar. Todos aqueles que buscam a aprovação de homens, eles caem. Homens mudam de ideia. Deus não muda de ideia. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Vamos orar e depois nós vamos para 2 Crônicas, nessa manhã gloriosa. Aleluia. Não sei o que você está precisando, mas o nosso Pai Celestial sabe. Pai, nessa manhã te damos graças pela palavra da verdade. Somos vasos de honra nas tuas mãos, Pai, é nossa escolha. Somos guardiões da verdade, guardiões da verdade. Nós somos guardiões da verdade. Muito obrigada, Pai, pela tua verdade em nós. A tua verdade em nós. Muito obrigada, Pai, pela tua verdade em nós, que destrói as mentiras de Satanás. Muito obrigada por esta manhã gloriosa, pela presença doce do teu Espírito Santo. Ele é o mestre da nova natureza, é ele o mestre, ele nos ensina, ele nos guia toda a verdade. Que seja uma manhã de revelação aos nossos corações, que seja uma manhã, Pai, de mudança do nosso pensamento. Toda estrutura de pensamento errado seja quebrada nessa manhã, já destruída, Senhor. Que quando nós estivermos lendo a tua palavra, essa é minha oração nessa manhã, Pai. Todos que estiverem lendo a palavra junto comigo, que haja libertação de pensamento errado, que haja libertação de pensamento errado, que haja libertação, Pai, de pensamento errado. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muito obrigada por essa manhã gloriosa, manhã maravilhosa, manhã de entendimento, palavra revelada, manhã onde o teu Espírito Santo, Pai, tem toda a liberdade para nos ensinar, para nos conduzir, nos guiar, Pai, a toda a verdade. O nosso coração tem muita gratidão nessa manhã pelos milagres que o Senhor opera hoje no nosso meio. É o Senhor que opera milagres hoje, Pai. É o Senhor que cura, é o Senhor que batiza com o Espírito Santo, é o Senhor que salva, é o Senhor que liberta. Muito obrigada, Pai, pela manifestação doce do teu Espírito Santo no nosso meio, pela força dele em nós, Pai, nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Então vamos para a história do rei Josafá. Você pode encontrar, eu não vou ler todo a história dele inteira. Você pode ler 2 Crônicas 17, 18, 19 e 20. Conta realmente um resumo da história do rei Josafá. Por que eu quero usar o rei Josafá nessa manhã como um exemplo de alguém que guardou a verdade? Porque eu vejo que a vida dele foi trilhada realmente por um coração sincero. Tudo que Deus deseja é um coração sincero, que teme a Ele. Um coração que quer andar na verdade, queira fazer o que é correto diante do seu Pai Celestial. 2 Crônicas 17. O rei Josafá, ele teve um pai chamado Asa, que foi um dos maiores reis na tribo de Judá, no reino de Judá. Porque nós estamos vendo agora que depois da morte de Salomão, houve um corte nas tribos. Eram 12 tribos e passaram a ser... Houve dois blocos. Um bloco, isso é chamado Israel. Os dois são reinos de Israel, mas eles se separaram. Então, aqueles que ficaram no norte era a tribo de Israel. 10 tribos se reuniram ao norte. E 2 tribos se reuniram no sul e ficaram sendo chamados de Judá, reino de Judá. Então você começa a perceber que alguns reis, todos eram vindo de Salomão e de Davi, mas muitos reis foram maus, não seguiram as instruções que Deus havia dado para eles. E muitos reis foram bons. E um desses reis bons foi o rei Asa. E Josafá teve um pai que serviu a Deus. Ele viu o pai vencendo, confiando no Senhor. E ele seguiu os caminhos do pai dele, olha só. 2 Crônicas 17, 1. Em lugar de Asa, reinou seu filho Josafá, que se fortificou contra Israel. Porque o reino de Israel estava sendo um reino muito mau. Os reis estavam sendo maus. Não estavam guardando a lei que Deus havia dado. Ele pôs tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e estabeleceu guarnições na terra de Judá, como também na cidade de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. Então, a primeira providência que ele fez foi se guardar do erro, do engano, daquilo que vinha de Israel, dos reis de Israel. Quando você nasce de novo, guarda teu coração. Você tem que aprender a guardar teu coração, porque é do coração que vem a fonte da vida, falou o rei Salomão. Em Provérbios você lê isso. Então guarde teu coração de mágoas, ressentimentos. Não deixe isso entrar no teu coração, não fique sobrecarregado com isso. Coloca, como colocou Josafá, estabeleça, fortifica teus muros. Se você for ler Neemias, ele reconstruiu os muros de Jerusalém. Nossos muros têm que ser reconstruídos e foram em Cristo. Olha só, continuando. O Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou a Balaíns. Ele não procurou outros ídolos. Não tenha ídolos. Confie somente em Cristo. Está chegando o Natal. Nós vemos que Jesus concorre com o Papai Noel. Tome cuidado, não fique exaltando o Papai Noel. Não dê ênfase a Papai Noel na tua casa, na tua família. Natal, Jesus não nasceu em dezembro, nós sabemos, mas não importa, um dia ele veio. Essa é uma das maiores datas para nós, cristãos. A chegada de Jesus e a morte de Jesus. Com a ressurreição dele, é claro. Então, Natal, comemoramos a chegada de Jesus, não Papai Noel. Então, evita isso. Comece a pensar sobre isso. Porque você é guardião da verdade. Ensina teu neto, teu filho a guardar a verdade. Começa. Vão te resistir? Com certeza. Papai Noel, o bom velhinho,
Mas nós sabemos que Satanás sempre vai tentar ofuscar Jesus. Somos guardiões da verdade. Pensa, será que Jesus, nos dias de hoje, ia comemorar Papai Noel? Eu acho que não. Não sei você, mas eu acho que ele não iria comemorar Papai Noel. Eu acho que ele iria realmente exaltar aquele que criou o céu e a terra, o Pai dele. Ele veio fazer a vontade do Pai. E qual era a vontade do Pai? Resgatar os perdidos, nós. Trazê-los de volta para casa. Por isso que Deus ama tanto Jesus. Porque Jesus diz, Pai, eu vou atrás deles para o Senhor, eu trago eles de volta. Jesus veio fazer o caminho de volta para casa, só isso. Não veio buscar riquezas nessa terra, porque tudo que você está vendo será destruído. Toda a riqueza desse mundo será destruída. Comece a pensar um pouco, você é forasteiro, não gaste a sua vida correndo atrás do vento. Não perca tempo buscando riquezas desse mundo. Busque o maior tesouro. Junte riquezas do outro lado. Foi assim que Jesus disse para você e para mim. Onde estiver o teu coração, aí está o seu tesouro. Onde está o seu coração nessa manhã? Começa a pensar um pouco. Tira teu coração do engano, de idolatrias, de caminhos errados, de tradições religiosas, não leva a lugar nenhum. Tradição religiosa combate a tua fé em Cristo. Seja forte e corajoso, derruba os balaíns da tua vida. Destrói tudo como fez Josafá. Olha só. Versículo 4. Antes procurou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel, que eram más. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Buscai em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, Jesus disse, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Josafá buscou andar nos caminhos do Senhor. E olha só, tudo aquilo que todo mundo queria, chegou para ele, ó, a qual teve riquezas e glória em abundância. Tudo foi acrescentado a ele. Tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor. E ainda tirou os altos e os postes ídolos de Judá. Cada vez mais que ele tinha intimidade com Deus, ele se tornava cada vez mais ousado na fé. E foi tirando todos os postes ídolos, tudo que era idolatria, de todo o reino dele. Teve que ser muito ousado, ele teve que confrontar. E olha só a estratégia que Deus deu a ele. No 3º ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes, e fala o nome dos príncipes, para quê? Para ensinarem nas cidades de Judá. Ele enviou príncipes sozinhos? Não, olha só. Olha o versículo 8. E com eles os levitas, com estes levitas, no finalzinho, os sacerdotes, eles foram como uma caravana, fortemente convencidos de que a verdade precisava ser estabelecida em cada cidade de Judá. Então, no 3º ano do mandato dele, ele disse, não, o povo tem que conhecer a verdade. Chamou os príncipes dele, disse, olha, sigam com os levitas, sigam com os sacerdotes, e eu quero que toda a cidade a palavra seja falada. Queira que nos 4 cantos da sua vida a palavra seja anunciada. Você é um guardião da verdade. Eu sou uma guardiã da verdade. Nós andamos na verdade, somos família da verdade. Então, olha os passos de Josafá. Ele foi seguindo os passos. Recebeu um reino do pai, um pai que andou na verdade. Ele foi bem estrategista, se guardou dos enganos, dos ataques de Satanás. Enviou a palavra para todos os cantos da onde ele estava reinando. E olha só, mas o que eles falavam? O que eles ensinavam? Versículo 9. Ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor. Percorriam todas as cidades de Judá e ensinavam ao povo.
Olha o versículo 12. Josafá se engrandeceu em extremo, continuamente. Então, ele não parava de crescer. Por quê? Quanto mais você anuncia a palavra, quanto mais você tem intimidade com seu Pai Celestial, mais as verdades são estabelecidas. Agora eu pergunto para você, se você não conhece em profundidade o que Jesus fez por você, que Ele te livrou da morte eterna, se você não entende isso, que Ele foi ao inferno para você não ter que ir, seu coração não será grato realmente a Ele a ponto de você adorá-lo e seguir a Ele. Você simplesmente vai conhecer um Jesus que todo mundo fala, ah, Jesus nasceu, ah, Jesus morreu, ah, eu acredito em Jesus. Mas como você vai ter o coração grato para com uma pessoa que você não sabe o que ela fez para você? Como que eu vou ter o coração grato para a Lila se eu não sei o que a Lila faz para mim? Alguém chega e fala, olha, a Lila é muito boa para você, né, Rita? Eu falo, ah, ela é muito boa. Mas eu nem sei por que é boa para mim. Todo mundo fala que ela é boa para mim, então eu falo, obrigado, Lila, você é boa para mim. Mas quando eu sei o que ela faz para mim, o que ela fez por mim, é diferente. Eu sei o que a Lila fez por mim. Eu sei o que Jesus fez por mim. E ninguém vai me tirar desse lugar de gratidão, porque eu sei o que Jesus fez por mim, da onde Ele me livrou, da morte eterna. Esse é o maior milagre. Ele fez algo que era impossível para eu mesma fazer. Sair da morte para a vida. Então, meu coração é grato, porque eu sei, eu entendi o sacrifício da cruz. Por isso que não adianta você fazer as pessoas fazerem uma oração de aceitação a Cristo de qualquer jeito. Aceita Jesus, fulano, eu aceito. Então, repete comigo a oração. Ele repete. Tem que batizar nas águas. Ele é batizado. Mas ele entendeu? Não entendeu. Está morto. Não tem coração grato a Deus. Anda nos seus próprios caminhos. Não entende o poder de congregar no corpo, de estar junto, tendo Jesus como cabeça. Não compreende. Olha só. Versículo 12, 13. Vou repetir o 12. Josafá se engrandeceu em extremo, continuamente, e edificou fortalezas e cidades e armazéns em Judá. E empreendeu muitas obras na cidade de Judá. E tinha em Jerusalém gente de guerra e homens valentes. Olha como ele cresceu. Vamos pular para o capítulo 18, versículo 1. Agora preste bem atenção no que foi que aconteceu. Que são estratégias de Satanás. Tinha Josafá, segundo Crônicas 18:1, tinha Josafá riquezas e glória em abundância. Ele já tinha. E aparentou-se com Acabe. Acabe era rei em Israel. Lembra que no capítulo, no versículo 1 já, fala assim, em lugar de Asa reinou seu filho Josafá, que se fortificou contra Israel. Ele começou bem. Mas no capítulo 18, o que ele faz? Ele se junta ao rei de Israel, Acabe, cuja mulher era Jezabel. Então, nós não vamos entrar nesse mérito. Versículo 2. Ao cabo de alguns anos, foi ter com Acabe. Não foi rápido. O diabo é muito sutil, ele vai minando aos poucos. Vai fazendo você ceder aos poucos. O que tem, Papai Noel? Uma bobagem. É tão lindo enfeitar tudo com Papai Noel, a criança. É tão lindo as historinhas. O que tem? Toma cuidado com esse que tem. O que tem eu fazer isso? O que tem ceder aquilo? Daqui a pouco, a sua mente está cauterizada, você nem lembra mais o que foi que Jesus fez para você. E seu coração está sobrecarregado com as coisas do mundo. Nós estamos no mundo, não pensamos como o mundo pensa, não somos do mundo. Se você olhar hoje a igreja moderna, o mundo está dentro da igreja moderna. Todas as festas mundanas e pagãs estão dentro da igreja moderna. Vamos fazer o carnaval de Jesus. Vamos fazer o arraial de Jesus. Vamos fazer
Natal de Jesus. Vamos fazer, enfeitar todo o Natal de Jesus com um monte de coisa de Papai Noel. Vamos fazer isso, fazer aquilo. Vamos aproveitar para que os nossos jovens não vá para o mundo. Vamos fazer dentro da igreja. Só que quem ensina teu filho bom caminho é você. É você que ensina. O que você está ensinando para ele? Pensa um pouco. Você vai descobrir que você pode estar realmente minando essa verdade em você. Ela está sendo contaminada. Ao cabo de alguns anos foi ter com Acabe, em Samaria. Acabe muito esperto, né? Olha só. Acabe matou ovelhas e bois em abundância para receber Josafá. Ele, e para o povo que viera com ele. E o persuadiu a subir com ele a Ramote Gileade, a tomar uma cidade, guerrear contra uma cidade síria. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá, irás tu comigo a Ramote Gileade? Respondeu-lhe Josafá, serei como tu és, o meu povo como o teu povo, iremos contigo à peleja. Fez uma aliança errada. E aí eles perderam a guerra. E aí o que aconteceu? Josafá perguntou, vamos chamar os profetas, vamos perguntar para Deus realmente se a gente vai vencer essa batalha. Aí Acabe chamou os profetas dele, que lógico, profetizaram tudo a favor dele. Não, rei Acabe, você vai ganhar. Mas Josafá no íntimo sabia que tinha alguma coisa errada. Você sabe quando tem alguma coisa errada. Quando você está fazendo aliança com pessoas erradas. Quando você está cedendo quando não deveria ceder. Lá no fundo você sabe, não deveria ter falado sim. Não deveria ter dito sim. Não deveria ter concordado, não deveria. Você sabe, no seu íntimo, a gente sabe quando faz alguma coisa que Deus diz para a gente não fazer. E aí Josafá insistiu, e aí chamou um profeta que Acabe não gostava, porque esse profeta era da parte de Deus, falava a verdade. E esse profeta disse, vocês vão perder. E Acabe mandou prender esse profeta, que é o profeta Micaía, e dá para ele só água e pão. Assim mesmo, Josafá foi com Acabe. E Acabe falou para Josafá, Josafá, você se veste de rei, para eles pensarem que você é o rei, vai com as suas vestes, eu vou disfarçado. Esperto ele, só que o coração de Josafá era um coração temente a Deus, não era igual ao coração de Acabe. E olha só, vamos para... Olha o que falou o rei da Síria. No versículo 30 de 2 Crônicas 18. O rei da Síria deu uma ordem, mas deu uma ordem aos seus capitães, aquele que era bom de batalha. Disse para eles assim, olha, vocês não quero que vocês fiquem preocupados com o soldadinho, não. Olha só o que ele disse. Ora, o rei da Síria dera ordem aos capitães dos seus carros, dizendo, não pelejareis nem contra o pequeno, nem contra o grande, mas somente contra o rei de Israel. O alvo dele não era Josafá, o rei de Judá, era Israel. Versículo 31. Vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram, eis o rei de Israel, que ele estava vestido de rei. Lembra, o outro foi disfarçado. Ele falou para Josafá, não, você vai de rei. Eu vou disfarçado na batalha. Este é o rei de Israel. Portanto, a ele se dirigiram para o atacar. Josafá, porém, gritou e o Senhor o socorreu. Deus os desviou dele. Na hora, Josafá pediu socorro a quem realmente poderia salvá-lo. Vendo os capitães dos carros, que não era o rei de Israel, deixaram de perseguir. Então, um homem entesou o arco e, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas de sua armadura. Então disse a este ao seu cocheiro, vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. Então pensa, um soldado de maneira alheia soltou uma flecha para o alto e caiu justamente aonde havia uma fraqueza na armadura do rei Acabe. Ele foi ferido para a morte.
Versículo 34. A peleja tornou-se renhida naquele dia que ele teve. Ficou bem difícil, ficou voraz aquela batalha. Quanto ao rei, segurou-se a si mesmo de pé no carro defronte dos sírios até a tarde, mas ao pôr do sol morreu. Então, eles mataram Acabe. E quando todos viram que Acabe estava morto, os soldados se dispersaram. Olha só, segundo Crônicas 19. Josafá, rei de Judá, voltou para sua casa em paz para Jerusalém. Deus deu a ele livramento de morte. O vidente, o profeta, que você pode ler como profeta, Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: devias tu ajudar ao perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Por isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tirastes os postes ídolos da terra e dispusestes o coração para buscares a Deus. Aquele que busca a Deus de todo o coração, esse o encontrará. Percebe a diferença de corações? Mesmo ele tendo feito uma coisa errada, ele buscava a Deus. E Deus viu isso. Deus viu que ele tirou, ele manifestava as boas novas do Evangelho em toda a sua nação, o seu governo. Ele levou pessoas a anunciarem a lei em cada cidade. Ele era comprometido com a verdade. Ele era um guardião da verdade. Por que ele não conseguiu terminar bem o seu reinado? Por que o pai dele, o rei Asa, não conseguiu terminar bem? Lembra? Esses homens não tinham a nova natureza. Romanos 7, Paulo diz: eu queria fazer certo, eu queria, mas existe alguma coisa em mim que me impede de fazer. O que impedia aquele judeu de fazer aquilo que ele gostaria? A antiga natureza. A antiga natureza não permitia que eles cumprissem toda a lei. Por isso, a lei serviu de aio para nos levar a Cristo, que nasceu perfeito e cumpriu toda a lei no nosso lugar e morreu no lugar de Adão. Consequentemente, ele morreu no lugar de todos os descendentes de Adão. Fomos abençoados. E olha, quando Josafá ouviu isso do profeta, olha o que aconteceu, versículo 4. Habitou, pois, Josafá em Jerusalém. Tornou a passar pelo povo desde Berseba até a região montanhosa de Efraim e fez que ele tornasse ao Senhor. Quem é esse? Ele fez com que o povo se voltasse ao Senhor novamente. Ele voltou daquela batalha e pensou: realmente, só o Senhor é Deus. Não vou mais fazer aliança com aqueles que não amam o meu Senhor. Pois foi isso que o profeta falou para ele. Devias tu ajudar ao perverso, ao rebelde? Isso também é uma fala para nós nos nossos dias. Você vai se alinhar, você vai se juntar àquele que é rebelde à palavra de Deus, fazer com ele uma aliança? Não. Aqueles que aborrecem ao Senhor, que não querem obedecer ao Senhor, você ainda vai insistir? Não. Então comece a pensar um pouco. E olha só, estabeleceu juízes no país, em todas as cidades fortificadas, de cidade em cidade. Ele voltou realmente a fortalecer cada cidade com a verdade. Pula por versículo 9. Que instruções que ele deu para esses juízes, para essas pessoas que ele colocou de cidade em cidade? Deu-lhes ordem, dizendo: assim andai no temor do Senhor, com fidelidade e inteireza de coração. Quando Josafá estabeleceu novamente a verdade nas suas fronteiras, aonde ele dominava, o que foi que aconteceu? Segundo Crônicas 20, que é um capítulo muito conhecido, 3 reis. Satanás levantou 3 reis para virem contra Josafá, porque a palavra estava sendo implantada. Todas as vezes que você se firma na verdade, logo vem Satanás. Todas as vezes que você ouve a palavra, ele vem para roubar de você a palavra. É Marcos 4.
A parábola do semeador. O diabo vem para roubar de você a palavra. Ele não quer que você ande nessa verdade, ele não quer que você pratique a palavra. Josafá estava praticando em todas as cidades que ele governava, no país dele, na nação dele. Por isso que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E nós somos uma nação para o nosso Pai. Depois disto, depois que ele implantou tudo isso no reinado dele, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Engedi. Então Josafá teve medo. E quando ele teve medo, o que ele fez? Ele fugiu de Deus? Não, olha só. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregou o jejum em todo o Judá. Estamos falando da sombra. Na antiga aliança, o jejum era pregoado a multidões. O rei jejuava, todo mundo ia jejuar. Hoje você é a nação individual. Você escolhe, dirigida pelo Espírito Santo, a jejuar. Eu não posso chegar aqui e falar: gente, vamos jejuar. Todo mundo de jejum agora. Todo mundo que é do Ministério Rita Andrade, vamos fazer um jejum. Todo mundo, semana inteira de jejum. Você tem um mestre. Eu não sei em que lugar da sua jornada de fé você está. Se você não tem o fundamento, se você não é praticante da oração em línguas, o seu fundamento não está bem firmado, o seu alicerce não é firme, você não vai conseguir sair para outras práticas. Por isso que a prática da oração em línguas é fundamental para a edificação da nossa fé. Para você começar a dar passos. Nasceu de novo, imediatamente seja batizado com o Espírito Santo. Passe a falar em outras línguas. Quem nasceu de novo, quem crê em Cristo como seu único Senhor e Salvador, este fala em outras línguas. É para todo aquele que crê. Não é para pessoas especiais. Todos nós somos especiais. Precisamos da instrução do Espírito Santo, que vai nos guiar a toda a verdade. Ele pode levá-lo nessa manhã a meditar mais na palavra. Ele pode levar outro a adorar mais, a jejuar. Ele pode levar o outro a louvar, a confessar. É ele o mestre. É a sua intimidade com seu Pai Celestial. Então comece a pensar, você é um mundo para Deus, você é único para Ele. Você não vai pagar pelos erros dos outros. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Guarde isso. Você um dia estará diante do teu Criador. Você vai dar conta da verdade que Ele falou para você e você não praticou. Porque você escolheu obedecer a sua carne ou qualquer outra pessoa. E olha só, versículo 4, Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Porque toda a palavra era anunciada em todas as cidades, e todos vinham junto com Josafá para buscar o quê? Ao Senhor. Quando nós somos atacados, quando tem coisa errada, o que você faz? Você busca ao Senhor. Quando você está angustiado, enfrentando qualquer dificuldade, você busca o Senhor. Você corre para Ele. Não é correr dele. Você tem que correr para Deus, ter intimidade com Ele. Hoje não existe mais fórmulas, meus irmãos. No Antigo Testamento está cheio de fórmulas. Eu já fiz muitas delas. Já contei para vocês, já rodeei Lins 7 vezes para cair as muralhas. Graças a Deus que eu fui de carro, não fui a pé. São fórmulas, não funciona. Hoje é relacionamento, mudou a dispensação. Estamos em uma outra época.
Deus está falando conosco no tempo da graça. A porta da graça também vai fechar. Virá outra dispensação. Mas é nessa que nós nascemos. Não existe mais nada a ser feito, nada. É só você receber gratuitamente do seu Pai Celestial. Tudo que Ele já conquistou para você de graça. O que você faz? Você adora por isso? Olha o que o rei Josafá fez. Como ele venceu a guerra? Vamos lá. Ao versículo 6. E disse Josafá diante do povo: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Ninguém pode resistir, Deus está agindo. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a destes para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Então ele fala, não importa, dia bom ou dia ruim, corremos para ti, Senhor. Corremos para ti, e te louvamos e te adoramos. Aleluia. Agora, pois, eis que os filhos de Amon, aí ele começa a falar que esses que estavam atacando a eles, no passado, os antepassados dele, foram bons para esse povo, não destruíram esse povo. Então era uma ingratidão eles atacarem a eles. Aí ele fala no versículo 12, ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Pensa, você olha e fala, Senhor, não tem como eu vencer. Como que eu vou tirar meu filho das drogas, Senhor? Como que eu vou fazer com esse casamento fracassado? Como que eu vou fazer com essa empresa falida, Pai? O que eu faço? Mas eu não vou olhar isso, Pai. Os meus olhos eu vou colocar em ti. Do Senhor vem o meu socorro, vem o meu sustento. Tu és a fonte da minha riqueza. Comece a pensar, você está morando na terra, mas a sua pátria é o céu. Você é um forasteiro neste mundo, você está de passagem como eu. E Deus diz, você é meu soldado, nenhum soldado vai para a guerra por conta própria. Eu mando a provisão para você. Se fortaleça, fique parado e veja o livramento que eu vou dar para você. Foi isso que ele falou para Josafá, olha só. Estavam buscando ao Senhor no meio dessa guerra. Pensa, 3 reis contra eles. Todo Judá, versículo 13, estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos, a casa inteira. Toda a nossa casa servirá ao Senhor. Comece você servindo ao Senhor. Ah, mas eles não gostam. Problema deles. Você serve ao Senhor. Você se fortalece, você busca o Senhor, você faz o que é certo. E um dia eles vão te agradecer, porque na eternidade eles estarão lá com você. E vão agradecer a Deus, e vão te agradecer porque você foi fiel, você foi guardião da verdade diante deles. Aleluia. E aí veio, no versículo 14, veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, e olha só, versículo 15, e disse, o Senhor disse por meio do profeta, dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-los-ei no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro,
não tereis de pelejar. Tomai posição e ficai parados. Tome posição aonde? Na palavra. Fique parado. Pratica essa palavra. Fique aí na palavra. Adorando, louvando. Ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá, os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor. Fizeram o quê? O adoraram. Olha que princípio maravilhoso. Olha o que foi que aconteceu. Olha o que eles fizeram. Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Creia na palavra, você vai prosperar. Creia no seu Pai Celestial. E aí eles começaram a louvar e foram aconselhando-se com o povo. E ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus dizendo: Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. O versículo 22, grifa ele porque ele é extraordinário. Deus é imutável. Deus não muda de ideia, não muda de lugar. A mesma coisa que ele fez com o profeta Daniel, ele fez com Josafá. A Bíblia diz que quando Daniel, também orando pela nação, ele dobrou os joelhos e começou a adorar a Deus. Imediatamente Deus mandou anjos para responder, trazendo a resposta para Daniel. E houve uma resistência no mundo espiritual. E por 21 dias houve uma guerra. Mas o anjo chegou e a resposta veio. Nós temos que aprender a resistir ao diabo com a verdade da palavra. Resistir ao diabo, você resiste com a verdade. O que acontece? Ele fugirá de vós. Não importa o tempo que demore. Resista a Satanás com a verdade, ele vai fugir de você. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon, de Moabe e dos montes Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir. Então, 2 se juntaram contra o monte Seir e mataram os do monte Seir, para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Então, além de tudo, eles brigaram todos entre si e se mataram. O que aconteceu na cruz, né? Satanás foi destituído. Foi envergonhado, humilhado. Jesus venceu. Não sobrou nenhum inimigo. Nenhum inimigo para você derrotar. Todos foram derrotados. Olha só. Versículo 24. Tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância, e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia se ajuntaram no vale de Benção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Bênção até os dias de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Aleluia.
3 dias, no 4º dia, foi um dia maravilhoso de bênção para eles. Jesus foi ao inferno e ao 3º dia ressuscitou. Ele é o vale de bênção para nós. Nessa manhã eu quero que você pense, os meus pés estão sobre o vale de bênçãos. Jesus é o meu vale de bênçãos. Eu não tenho que ter medo do inimigo, porque Jesus venceu, nenhum sobreviveu. Todos foram humilhados, envergonhados pela cruz de Cristo. Então, nessa manhã, o que é que pode te resistir? O que é que pode te resistir? Eu quero que você pense sobre isso. Eu quero que você feche teus olhos. Eu quero que você, enquanto a Marciana estiver orando, eu quero que você pense, os meus pés estão sobre o vale de bênção. Os meus pés estão sobre um vale de bênção. Eu não tenho medo. Eu não olho para essa multidão que está contra mim, vindo contra mim. Os meus olhos estão colocados em Ti, Senhor. Os meus olhos estão colocados em Ti, Senhor. Nessa manhã dê honra e glória a quem merece honra e glória. Não liga para Marciana, eu quero que você pense, eu quero que você ore conosco nessa manhã de todo o teu coração. Aleluia, Pai, nós te amamos, nós te adoramos, Pai, nós te adoramos, rendemos graças a Ti, Pai, porque a Sua misericórdia se renovou, Pai, sobre a face da terra nessa manhã. Obrigada, Pai, por Sua graça, obrigada, Pai, por Sua bondade, obrigada, Pai, obrigada porque o Senhor é bom, justo e fiel. Justo e fiel, o Senhor não muda de lugar, o Senhor não muda de ideia, o Senhor não muda de opinião. Obrigada, Pai, que Tua palavra é a verdade, Pai, para toda a eternidade. Assim como o Senhor foi com nossos irmãos no passado, o Senhor é conosco hoje, Pai, e eternamente. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai, porque habitamos em morada de paz. Obrigada, Senhor, que somos um povo salvo, eleitos do Senhor. Obrigada, Pai, que o Teu escudo, Pai, é que nos socorre, é a Tua espada que nos dá alteza, Pai, nós Te amamos. Nós Te adoramos, Cordeiro Santo, nós Te adoramos. Bendizemos o Teu santo nome, bendizemos o Teu santo nome. Nós Te adoramos. O Senhor é fiel, o Senhor é fiel, Pai. O Senhor é fiel, prometeu e é fiel para cumprir. Obrigada, Pai. Nós Te adoramos, engrandecemos a Ti. Nós Te engrandecemos, Pai, Te exaltamos. Nós Te exaltamos. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Te adoramos, Cordeiro Santo. Te adoramos, Cordeiro Santo. Digno de todo o nosso amor. Digno do nosso amor, Pai. Obrigada por ter dado a vida por nós. Obrigada, Pai, porque um dia a salvação chegou até a nossa casa. Obrigada, Pai, que nenhum dos nossos entes queridos se perderão. Obrigada, Senhor, nós temos a promessa, Obrigada, Pai, nós Te amamos, Te adoramos, Cordeiro Santo. Obrigada pelos olhos do nosso coração iluminado. Obrigada, Pai, porque nós temos ouvido que ouve a Tua palavra, Pai. E nós temos força para obedecer. Obrigada, Pai, nós Te amamos, Te adoramos, Cordeiro Santo. Ouve-se a voz do Senhor, ouve-se a voz sobre as águas, troveja o Deus da glória. Troveja o Deus da glória. A voz do Senhor é
voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, despede chamas de fogo, a sua voz é majestosa. Sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas. Aleluia, Pai. Um dia abençoado, meus irmãos. Oh, glória! Vamos dar um abraço no outro. Deus é bom.